E aí, turminha, belezinha? Professor Alan aqui, dessa vez não para começar um assunto novo, mas para fazer a revisão de todos os assuntos que nós já trabalhamos aqui. Começo o vídeo de hoje com o calendário escolar do ano contínuo, né, 2020 e 2021. E pelo calendário escolar que foi definido pela Secretaria de Educação, essa semana daqui, que a gente começa agora no dia 13, que vai até o dia 18, é a penúltima semana da quarta unidade do ano contínuo ou da primeira unidade do nono ano de vocês. Então, a gente vai, nessa semana, fazer a revisão dos conteúdos, certo? Eu vou deixar essa semana toda livre, vou passar atividades, vou passar orientações para que vocês façam a revisão dos conteúdos. Esse vídeo é uma parte dos materiais que eu estou produzindo para vocês para fazer a revisão dos conteúdos, certo? Aqui a gente começa dia 13 vai até dia 18. E os conteúdos, e na última semana, na semana do dia 20 ao dia 25, vocês vão fazer uma atividade de aprendizagem, né? Vão fazer uma avaliaçãozinha para que a gente possa verificar o quanto que vocês aprenderam dos conteúdos que foram trabalhados aqui, tá certo? Bom, e quais foram os conteúdos trabalhados até aqui nessa unidade? A gente trabalhou a trilha 1, muita atenção aqui, gente. Trilha 1, hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. A trilha 2, corporações e organismos internacionais. E a trilha 4, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens da Europa, na Ásia e na Oceania. Nós pulamos a trilha 3, viu? Muita atenção aqui. A gente pulou a trilha 3 e passamos para a trilha 4, certo? Então, quando vocês forem estudar, estudem trilha 1, 2 e 4. Pulem a 3, ok? Vamos lá, então. A revisão vai ser feita aqui mesmo no caderno de aprendizagens. E aí, se for necessário, eu vou lá rapidinho e olho o slide para pegar alguma informação, alguma coisa que seja mais importante. Então, primeira trilha, né? Foi um assunto que a gente já falou tem algum tempo. A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. O que isso significa, né? Quando a gente fala de hegemonia, a gente fala de poder, a gente fala de capacidade de influenciar outros países, outros territórios, né? E quando ele fala aqui de hegemonia europeia na política, na economia e na cultura, esse assunto ele está se referindo aos processos de colonização que países europeus realizaram sobre vários outros países do planeta e como isso gera uma série de influências na construção desses países até hoje, tanto no campo da política quanto da cultura, mas principalmente na economia, certo? E aí, o terceiro item ele já começa aqui com essas imagens aqui que a gente até falou um pouco, vocês já falaram um pouco sobre elas, né? Por exemplo, essa primeira imagem aqui é a primeira imagem da hegemonia europeia sendo exercida no planeta, né? São as caravelas das grandes navegações do século XV e XVI que proporcionaram para a Europa esse movimento de se espalhar pelo mundo, de espalhar o seu domínio pelo mundo a partir da exploração oceânica, certo? Então, por exemplo, foi por causa das caravelas que eles puderam atravessar todo o Oceano Atlântico para chegar aqui nas Américas e estabelecer uma diversidade de colônias em todo o continente americano, certo? Colônias que foram divididas entre Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, França, Espanha, Holanda, França, mais quem, meu Deus? Mais países basicamente, né? Países europeus, né? Que buscavam nesses territórios o quê? Buscavam nesses territórios extrair o máximo de riquezas essas que foram acumuladas na Europa por várias formas diferentes, e esse acúmulo de riquezas na Europa financiou, né, 200, 300 anos depois, a Revolução Industrial, certo? Ou seja, porque a Revolução Industrial ela significa uma mudança nas formas de produzir mercadorias, baseado na mecanização e na tecnologia aplicada à produção para ampliar a produção, certo? Pensar no seguinte, né? Uma máquina dessa de TA, que foi a primeira revolução industrial, ela tinha a capacidade de produzir 300 camisas, enquanto uma pessoa costurando conseguia produzir 50 em um dia inteiro, né? Então, você aumenta a produtividade aplicando energia, aplicando tecnologia na produção
de mercadorias, o que implica também em um aumento das riquezas que esse país acaba produzindo. Por quê? O produto industrializado ele possui um valor agregado maior do que o produto natural, que é exatamente aquele produto que era retirado das Américas na colonização. E para tudo isso acontecer, gente, era necessário criar dentro das colônias uma dinâmica parecida ou semelhante com a dinâmica europeia. Então, por exemplo, você tem na colonização todo o processo de cristianização, né, de catequização dos índios, ou seja, de você implantar no Brasil uma religião que era a religião que veio da Europa, certo? Você implantar no Brasil a língua que era a língua que veio da Europa. Então as pessoas aqui tinham suas próprias línguas, mas todo mundo foi obrigado a aprender português ou a falar em português para poder facilitar a comunicação. E isso acabou também se tornando um outro elemento de influência cultural da Europa que fez parte da colonização, que é uma influência econômica. Então você percebe que todo esse processo histórico da formação de países colonizados pela Europa, você tem algum aspecto de imposição de uma hegemonia da cultura europeia naquele país. E tudo isso para quê? Para acumular o máximo de riquezas essas que financiaram a Revolução Industrial na Europa, que proporcionaram a industrialização de seus países europeus e um dinamismo maior da economia europeia, né, porque eles tiveram mais indústrias, as indústrias geraram mais dinheiro, geraram mais riqueza, e essa geração de riqueza, ela precisava ser escoada para algum local, né? Você está produzindo 300 camisas, mas você já vendeu camisa para todo mundo na Europa, né? Então o que você faz? Você começa a vender para as colônias. Tanto as colônias na América, que vão importar muita coisa da Inglaterra e da França, o Brasil mesmo foi muito conhecido por isso durante o século XVIII e XIX. O Brasil não tinha indústria, mas importava tudo da Europa. E também na África, que vão ser países que vão ser obrigados a comprar os produtos europeus industrializados e vender as suas matérias-primas a partir de um processo que foi chamado de partilha da África, que está aqui ilustrado também nessa imagem que eu estou circulando agora, né? A gente percebe aqui as facas de bolo, né? Portugal, França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Itália, Espanha, todos eles prontos para cortar a África e pegar um pedaço desse território para si, certo? E aí você tem todo o processo começando de novo, o processo que tinha começado na Europa, na América, agora começando na África também de quê? De construção de estruturas semelhantes às europeias na África, de imposição da cultura europeia na África e de exploração econômica da África em benefício da Europa, certo? E aqui embaixo ele está explicando sobre esse segundo processo daqui, né? Sobre esse processo da partilha da África. A partir do século XIX, as potências europeias decidiram controlar definitivamente territórios asiáticos e africanos. A Ásia também entra nesse movimento aqui, de menor desenvolvimento econômico, em um processo denominado neocolonialismo. Dessa maneira, conquistaram territórios por intermédio de relações diplomáticas, cooptação de líderes locais e das forças militares, e impuseram seus interesses econômicos, políticos e culturais. Isso aqui é muito importante. Esse é o mecanismo pelo qual a hegemonia europeia é exercida. Foi exercida na época do neocolonialismo, né? Com o neocolonialismo, consolidou-se a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, marcada pela relação de poder e de dominação europeia sobre os Estados orientais. Bom, a partir daí a gente percebe qual é a dinâmica da hegemonia europeia até deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Até o século XIX, até o neocolonialismo e até a libertação, a emancipação, né, dos países africanos. Mas, hoje em dia, como é que isso se exerce? Né? Como é que esse colonialismo, apesar dos países todos serem independentes, ainda há relações de poder, principalmente de poder econômico, entre países europeus ou países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E essa charge aqui, essa questão aqui, trata muito disso, né? Do que ele está chamando aqui de atual arranjo do sistema capitalista. Como é que funciona esse arranjo? Ele tenta manter
as relações da época do colonialismo, ou seja, grandes países centrais que possuem indústrias, eles continuam com suas indústrias, eles levam as suas indústrias agora para os países subdesenvolvidos, e é essa indústria que vai desenvolver a industrialização desses países. Por exemplo, o Brasil mesmo teve pouquíssimas indústrias nacionais, mas tem muitas indústrias, muitas plantas industriais de multinacionais, né, de empresas da Europa, dos Estados Unidos, que fazem sua base industrial aqui, e eles exploram também as matérias-primas daqui para poderem produzir suas mercadorias, mas os lucros da indústria não ficam no país onde ele está sendo produzido. Os lucros da indústria eles são enviados para os seus países de origem. Ou seja, há toda uma situação de exploração das matérias-primas, das riquezas nacionais, dos estados e das pessoas, como está colocado aqui nessa charge. Mas os lucros e os benefícios que se tem dessa industrialização para o país que recebe a indústria não são todos aqueles que poderiam, que seriam esperados de uma indústria, né? Porque a indústria ela não é brasileira, a indústria ela não é local, a indústria ela é multinacional se instalando aqui no Brasil, certo? Então o que se percebe é que no século XX e no século XXI, essa relação ela permanece, mas ela permanece sobre outras, essa relação de poder e de hegemonia de países centrais, de países desenvolvidos, com relação a países subdesenvolvidos, mantém aquela velha relação da colônia de metrópole e colônia, certo? Bom, é isso que está tratando aqui a trilha 1. E agora, gente, a gente passa para a trilha 2. Corporações e organismos internacionais. E aqui, gente, você tem vários capítulos, né, no caderno do oitavo ano tinha vários capítulos com esse título. Aqui também tem alguns capítulos com esse título. Cada um deles vai tratar de um tema diferente. E esse daqui, especificamente, ele vai tratar do tema do comércio global, transnacionais e os fenômenos da fábrica global. Ou seja, a gente vai falar aqui de globalização no seu sentido econômico, certo? E aí explicar esses dois conceitos, né? Globalização é o conceito em geografia que tenta estudar os processos de integração entre os diversos países do mundo. A gente sabe que existem países, que existe soberania, cada país tem seu interesse, mas os países do mundo eles estabelecem relações entre si. E um grande viés, uma grande ponte dessas relações entre países são exatamente as cadeias de produção, são exatamente as atividades, as relações econômicas, as relações comerciais entre os países, que é chamado de comércio global. Importante beber água, gente. Então, quando a gente fala aqui de comércio global, dentro desse contexto, a gente está falando da integração entre países baseado naquilo que o país compra, naquilo que o país vende e principalmente, né, no papel que o país cumpre na chamada fábrica global. E aqui também tem outro conceito de globalização, né, que é essa ideia de divisão internacional do trabalho, né? Cada país, cada região do planeta teria uma função principal a cumprir. E essa função, o país não poderia se desviar dessa função, porque cada país tem um papel no processo de produção de mercadorias que já se tornou um processo global de produção de mercadorias, né? Não existe mais nenhum produto que seja integralmente produzido dentro de um mesmo país. Grande maioria das mercadorias, elas são produzidas em uma articulação de mercadorias e de conhecimentos de vários países diferentes. E é isso que é chamado de fábrica global, certo? Que é o que ele vai falar. Enfim, acho que essa frase aqui primeiro é importante, né? A comunicação nunca foi tão fácil no mundo. Uma informação gerada em um ponto do planeta pode ser transmitida em instantes por texto, som ou imagem para qualquer lugar. No passado, deslocar-se de um país a outro levava meses. Esse é um dado importante da globalização e que está muito relacionado com a internet e com as tecnologias de comunicação, né? Estou aqui produzindo esse vídeo para vocês e vocês vão ver esse vídeo no dia da aula de vocês integralmente, né? Vocês vão ter acesso a esse vídeo, é sobre isso que ele está falando.
é possível que a gente se comunique dessa forma, sendo que é algo que, na época que eu tinha a idade de vocês, isso era completamente impensado. E aí é pensar o quanto que essas tecnologias auxiliam nos processos de integração entre países e territórios e principalmente nos processos de integração econômica entre países e territórios no planeta, né? Mas a gente vem para essa imagem de cá. Essa primeira imagem aqui, ela marca bem essa ideia de globalização, ou seja, um mundo inteiro integrado, certo? Desde a sua parte rural até a sua parte mais urbanizada. E você tem uma ideia também de um ciclo, né? Que todas as sociedades humanas elas vão passar por esse ciclo, outras não, né? Você também tem uma ideia de que algumas, de acordo com a ideia de fábrica global, algumas partes do planeta devem permanecer com as atividades econômicas que estão fazendo hoje, outras devem permanecer com suas atividades econômicas também, né? E aqui pensando na ideia de Brasil, por exemplo, você tem várias pessoas na ONU que defendem que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil tem esse papel de produzir alimentos para o planeta inteiro, que o Brasil é um país que tem uma terra muito fértil, que tem muita oferta de água, é um país que consegue ter 3 safras no ano, sendo que outros países só conseguem ter 2 ou uma só. Então o Brasil teria esse papel de regular as ofertas de alimento para o planeta inteiro. E caso o Brasil não faça isso, o planeta ficaria com fome. Porém, isso também significa que o Brasil vai se desindustrializar para investir na produção de alimentos apenas, para investir apenas na produção agropecuária. Aqui, por maior que seja a sua intensidade, por maior que seja a tecnologia aplicada na agropecuária, ainda assim a agropecuária é uma atividade que gera menos riqueza do que a indústria. Então o Brasil fica nesse dilema, né? Ao mesmo tempo ele se insere no mercado mundial como esse grande produtor de alimentos, mas ao somente produzir alimentos, o Brasil também perde a oportunidade de se tornar um país mais rico e mais desenvolvido economicamente. Então fica esse dilema também para o Brasil dentro do contexto de globalização do planeta, né? Fábrica global, já expliquei para vocês qual é o significado. E aqui a gente também tem a ideia de consumo consciente, né? Isso aqui é muito importante também. Você tem várias teses que tratam sobre a economia global que tentam pensar sobre o que se faz com tantas mercadorias e principalmente com tantas mercadorias quando elas quebram, quando elas perdem o seu valor, quando elas se tornam inúteis, certo? Na nossa realidade baiana, ceabrense, a gente geralmente, quando a coisa não está totalmente quebrada, a gente geralmente dá um jeito de vender, ou então de reutilizar, de passar para uma outra pessoa. A gente não joga fora as coisas. Mas em outros países, inclusive países que têm um nível de consumo muito maior do que o nosso, eles acabam trabalhando com essa lógica de terminou de usar aquilo, ou então adquiriu um produto melhor, mais novo, aquele outro produto fica guardado numa gaveta e se já estiver enchendo o saco, a galera joga fora realmente. E aí você gera uma grande quantidade de lixo porque você está vivendo dentro desse sistema econômico que está toda hora gerando mercadorias novas e coisas novas para serem compradas e consumidas. Então isso gera esse problema do consumo consciente, né? De pensar, poxa, será que eu realmente preciso trocar de celular a cada ano? Isso não é nossa realidade, né? Porque eu tô com meu celular aqui há 3 anos, ele tá ótimo. Tem celular que é muito melhor do que ele, mas eu só vou comprar outro quando esse daqui ficar inutilizado, né? E acho que muitos de vocês pensam assim também. Ou não, né? Acho que alguns de vocês querem trocar de celular todo ano, porque já viram um modelo mais novo, melhor. Mas pensar também quais são os impactos da gente manter esse nível de consumo constante e exacerbado, né? Da gente estar sempre querendo consumir um mais novo e um melhor. Quais são os impactos disso para a natureza, por exemplo? E aqui a tiria de Mafalda, né? Como essa fábrica global, que gera uma imensidão de mercadorias, nos convence cotidianamente a comprar, né? A partir da propaganda, a partir do imperativo, né? Use, compre, beba, coma, prove. Você precisa trocar suas mercadorias, você precisa ter coisas novas, você precisa jogar Free Fire no máximo, porque você só vai jogar Free Fire no máximo se você tiver tal celular. Então, assim, a fábrica global, ela cria muita mercadoria, ao mesmo tempo ela também cria esses mecanismos de nos convencer a adquirir mais mercadorias.
Deu para entender? Bom, esse texto aqui está tratando da padronização dos produtos. E qual é a ideia de padronizar produtos, né? Um grande produto padronizado, gente, é esse daqui, ó. O cabo USB. Esse daqui é um importante produto padronizado porque ele acabou, enfim, padronizando, né, como o próprio nome diz, a forma pela qual alguns dispositivos, a grande maioria dos dispositivos, recarregam suas baterias. E aí você pode utilizar essa mesma entrada aqui. O nome USB significa Universal Serial Bus, né? Ônibus, no caso, entrada universal em série, o nome. E sendo universal, você pode utilizar ele em qualquer entrada USB, seja de um aparelho como o notebook que eu estou usando aqui agora, como um carregador, como, enfim, qualquer aparelho que possa usar um cabo USB, ele vai ler dados e vai recarregar o outro aparelho, né? Então a padronização ela é benéfica nesse sentido de conseguir vender produtos em larga escala e não tornar esses produtos aqui produtos que você precisa descartar depois, porque se cada marca, cada aparelho tivesse uma entrada diferente, um cabo diferente com essa entrada, então isso significaria que quando esse aparelho ficasse inutilizado, teria que jogar todas essas coisas fora. E a gente sabe, né? Todo mundo tem um cabo USB de um celular antigo que ainda funciona e que a galera deixa guardado e que depois de um tempo ele acaba servindo para alguma coisa, né? Então a padronização, ela também acaba servindo a esses propósitos de diminuir o consumo e diminuir o lixo baseado nesse consumo. Aqui ele está falando sobre cidades globais, né? A gente não falou sobre isso, então eu vou pular. Mas é basicamente isso a trilha 2, certo? Aqui é a divisão internacional do trabalho, que eu falei com vocês. Bom, e vamos lá para a trilha 4. Ó, o professor já estava doido. É a trilha 4, gente. Então, a trilha 4, ele já está tratando de outras consequências desse processo de globalização econômica. E aqui ele está falando, na verdade, de consequências para o meio ambiente, certo? Consequências para o meio ambiente. E pensando no seguinte, né? Ele está falando sobre a Europa, Ásia e Oceania, mas eu estou focando apenas em Europa e Ásia, porque a Oceania é um continente que é muito distante, que tem pouquíssima relação com o Brasil. E por conta do tempo, né, é importante que a gente foque naquilo que a gente pode compreender, que a gente precisa compreender realmente. E quando a gente fala aqui de atividades econômicas feitas pela Europa, feitas pela Ásia, a gente fala aqui de atividades econômicas que estão afetando diretamente o meio ambiente desses territórios, né? E aí, por exemplo, um primeiro ponto, que eu até passei um vídeo para vocês, e alguns de vocês fizeram a apresentação de slides, foi essa questão do Líbano e a explosão que aconteceu no porto de Beirute. Beirute é a capital do Líbano. Essa explosão foi uma explosão de nitrato de amônio. Aconteceu no ano passado, foi uma explosão que, enfim, ela, em termos de imagem, né, foi uma explosão muito fantástica, né, parece a coisa de Dragon Ball Z. Mas infelizmente não tem nada de lúdico nem de divertido nisso, porque morreram muitas pessoas, afetou muitas pessoas, afetou o país inteiro, né? Agravou a Covid-19 no país. Tudo isso por quê? Porque o porto do país ele estava guardando uma grande quantidade de NPK. NPK é sigla para nitrogênio, fósforo e potássio, que é nada mais nada menos do que um agrotóxico, né? Do que um aditivo agrícola para tentar melhorar as produções de alimentos. E na Ásia, em alguns países da Ásia, aditivos agrícolas são muito importantes, porque você tem uma oferta de água no continente asiático muito menor do que na Europa, do que na África, do que aqui nas Américas. Você tem grandes desertos, você tem áreas que não tem condição nenhuma de abrigar nenhum tipo de agricultura, você tem pouca oferta de água. Então, o uso de aditivos agrícolas é muito importante para o continente asiático. E esse nitrato de amônio, no caso aí, ele estava sendo
No caso aí, ele estava sendo utilizado, ele estava sendo guardado por conta de um contrabando, né? Um navio ilegal foi encontrado no porto do Líbano. E aí esse contrabando ele foi apreendido. E aí depois de ser apreendido, ele foi guardado indevidamente dentro do porto. Aconteceu um incêndio no porto de Beirute. E esse incêndio acabou chegando nesses depósitos do NPK, causando essa grande explosão. E aí é muito importante você perceber, né? A atividade econômica está relacionada com essa tragédia que acabou afetando a vida de milhares de pessoas dentro de Beirute, né? Era essa reflexão que o livro estava propondo que vocês fizessem. Quando a gente passa para aqui, ó, aqui a gente vê a localização dos 3 continentes. Europa, esse de cá, Ásia. Logo depois, por isso que tem muitas pessoas que chamam isso no continente único a Eurásia, certo? Mas você tem uma divisão física, natural, que são os montes Urais aqui no meio da Rússia, e uma divisão política também, né? A Europa ela se coloca como um país, como um continente ocidental, e ela se divide com a Ásia, que se consideraria, né, de acordo com esse critério europeu, como um continente oriental. E aqui embaixo a Oceania, na Austrália, um bando de ilha. É muito importante a gente perceber, aqui eu vou até abrir o slide, perceber que cada país, cada território, cada continente tem a sua atividade econômica, e essa atividade econômica ela acaba gerando um certo tipo de intervenção no território. Certo tipo de intervenção no território. A gente vê que a economia europeia ela foi muito baseada na indústria. A gente viu isso inclusive na trilha 1, né? A Revolução Industrial que aconteceu há 400 anos atrás, e ela acabou gerando uma grande devastação ambiental em todo o território europeu, certo? Porque você tem a necessidade de buscar energia, de buscar carvão, de buscar minério para construir as máquinas, de desflorestar grandes áreas para gerar lenha ou para construir grandes cidades, para abrigar as indústrias. Então, a Europa, ainda no século XIX, já era um território que tinha pouquíssimas áreas verdes preservadas. Então, assim, a indústria foi a grande responsável por esse grande desmatamento europeu. Hoje em dia, a indústria já não é mais a grande atividade econômica, porque ela está retirando as indústrias que existiam na Europa e mandando para outros países, como aqui o Brasil ou países do leste asiático, certo? A Europa ela se concentra muito mais hoje no setor de serviços, de comércio, porque eles têm um grande mercado interno, pessoas que têm dinheiro para comprar coisas, certo? E também tem parte do país que se concentra na agricultura e na pecuária, né? A França na agricultura de grande escala, e outros países, né, como Itália, a própria França, a Alemanha, interiores aí de Portugal e de Espanha, que faz aquela produção artesanal, né, de vinhos, de queijos, coisas finas, parará, aquela coisa legal. Isso aí gera muito dinheiro, né? Bom, e a gente tem a União Europeia também, que é uma parte importante da economia da Europa. Já a economia da Ásia, que é importante pensar que a Ásia é um continente muito variado, certo? Você tem muitos territórios muito diversos entre si, culturalmente e naturalmente também. Aqui a gente tem a maior população do mundo concentrada, 4,5 bilhões de pessoas estão aqui. Metade da população mundial se encontra na Ásia. Desses 4 bilhões, 1 bilhão está na China, 1 bilhão está na Índia. Então, dessa metade da metade está em apenas 2 países asiáticos, certo? Então isso é muito importante porque a Ásia hoje é o grande mercado consumidor do planeta, certo? A Ásia hoje concentra muitas indústrias próprias ou indústrias multinacionais que estabelecem seu trabalho lá dentro. E também é o maior mercado consumidor do planeta, porque 1 bilhão de pessoas comprando coisas não é uma coisa que algum comerciante queira desconsiderar, certo? É 1 bilhão de pessoas. Vocês têm ideia do que é 1 bilhão de pessoas. Como eu falei, as indústrias, né? A gente tem indústria das repúblicas soviéticas, do Japão, os tigres asiáticos, Coreia, Vietnã, Laos, China atualmente. Ou seja, você tem vários polos industriais no continente asiático. Esses polos industriais,
E aí, junto com os polos industriais, vem todo o problema da poluição, desmatamento e fim dos rios, né? Isso tudo convive com um setor de tecnologia de ponta, né? Japão e China aí também trabalhando trabalhando sempre na fronteira tecnológica do planeta. E convive também com a agricultura, que é uma agricultura muitas vezes artesanal, muitas vezes familiar, certo? Muitas vezes ainda com materiais e técnicas rudimentares. Então você vê que é um continente que vive em uma diversidade de atividades econômicas, porém, pensando que a indústria e o setor de tecnologia, por gerarem grandes índices de poluição, eles acabam impactando aqui no setor da agricultura, certo? E aí impacta tanto, por exemplo, que a China hoje não consegue mais produzir o tanto de alimento para alimentar a sua própria população. Então ele precisa comprar esse alimento de outros cantos, como por exemplo o Brasil. O Brasil se beneficia muito dessa venda de soja para a China, por exemplo. E aí vem a ideia de devastação ambiental, né? Como eu falei, a Europa devastou o seu meio ambiente para abrigar as indústrias, como eu mostrei no último vídeo. A contaminação de rios na Ásia é um grande problema, porque a Ásia ela não tem grande oferta de água. Alguns territórios têm muita água, mas tem outros territórios que são totalmente desérticos e os rios que existem, eles sofrem bastante com essa atividade industrial, sem nenhum freio, sem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer assim, de filtro, né, para impedir a não contaminação desses rios. E o próprio esgotamento de recursos naturais, né? A Ásia hoje vive aquilo que a Europa viveu na época da sua revolução industrial, né? Que é o esgotamento de recursos naturais. Então a China hoje tem tentado, por exemplo, buscar recursos naturais na África, né? Tanto água quanto minérios. Outros países também tentam compensar essa falta de recursos naturais importando, mas a falta de recursos naturais está diretamente ligada à atividade econômica e à devastação ambiental relacionada com ela. Bom, é isso, certo? A gente termina aqui a revisão. Espero que vocês acompanhem a revisão direitinho, leiam os conteúdos, leiam os capítulos, certo? Não percam nenhum dia de aula. Aproveita o dia de aula para estudar. Senta a bunda, lê a trilha. Ouve aqui o vídeo que eu mandei para vocês. Ouve os outros vídeos também que eu fiz. Estude por todos os cantos, gente. É isso. Valeu. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau.